uma perua para parecer um pouco mais velha. E a galera ficava indignada, né? Então eu viralizei negativamente muito cedo. Lá em 2012, a galera já me odiava. Antes de eu falar mal do vinagre, eu já era odiada na internet. E daí, uma casa noturna lá de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, acho que eu esqueci essa parte. Uma casa noturna de Porto Alegre um dia me mandou uma mensagem: tudo bom, querida? Já pensou em ser DJ? Falei, como? Desculpa. Acho que você mandou essa mensagem para a pessoa errada. E eles, não, a gente quer anunciar você como DJ da nossa festa. Eu? Não é isso, a gente vai anunciar você como a menina do Outlet Adoro. Falei, como é que é isso daí? Porque assim, antigamente, caso vocês não saibam, era bem comum as subcelebridades virarem DJ. A galera saía do Big Brother e virava DJ, né? O Eliezer virou DJ, um monte de gente. Hoje em dia a pessoa sai do Big Brother e vira influenciador de golpe do Pix. Mas naquela época eles viravam DJ. E essa festa tinha essa ideia, vamos chamar uma subcelebridade, alguém que tá um meme aí, né? Pra tocar. Eu falei o quê? Eu neguei, né? Claro que não, gente, eu aceitei, né? Eu falei, pô, vou tocar, né? Vou ser DJ, tá louco? Mó legal botar as músicas que eu quero ouvir lá, pra todo mundo ouvir. E daí eles falaram assim, beleza, chega 15 minutos antes que a gente te ensina. Não tinha como dar errado, né, gente? 15 minutos antes da festa, estava eu lá, aprendi a tocar, deve ter sido horrível. Eu sempre penso na pessoa que esperou o mês inteiro para ir nessa festa, pagou o ingresso para ouvir a DJ que aprendeu a tocar 15 minutos antes. Deve ter sido pavoroso. Toquei nessa festa e curti. Gostei, adorei e segui tocando. Depois dessa festa, né, segui com a minha carreira como DJ. Eu segui na biologia também. Em 2013 eu me formei em biologia na URGS. E eu entrei num mestrado em ecologia e tentei levar essas duas carreiras até onde deu. Mas todo mundo que conhece alguém, ou essa pessoa que faz mestrado, doutorado ou pós-graduação, sabe que é impossível ter outra vida. A gente não consegue nem tomar banho, quem dirá ter outro emprego. Então, obviamente, não deu certo, né, gente? Não tinha como eu manter as duas coisas. Aí, obviamente, eu optei pela ciência. Claro que não, né? Porque a ciência não dá dinheiro. Eu optei... Brincadeira, gente! Façam ciência. Mas daí eu tranquei meu mestrado e eu decidi me dedicar à carreira de DJ, porque eu ganhava numa noite o que a bolsa me dava em um mês. Ei, que delícia! A ciência tem que ser mais valorizada no Brasil, né? Isso a gente já sabe. Mas, enfim, eu tranquei meu mestrado e eu segui na minha carreira de DJ. Toquei muito. Toquei fora do Brasil, toquei no Maracanã, toquei na Sapucaí, toquei em festivais. Tava dando super certo, eu pensei, caraca, que decisão boa que eu tomei. Aí chegou 2020. Chegou o fatídico 2020, esse ano maravilhoso, eu fico toda arrepiada só de lembrar. Chegou o ano de 2020, o que aconteceu? A minha agenda foi toda cancelada. Todinha. A minha renda foi zerada. Não foi tipo, gente, é que eu fui prejudicada. Não, foi zerada. Entrava R$0 na minha conta no 5º dia útil. Eu não tinha dinheiro, eu e meu namorado, os dois DJs, morando junto, pagando aluguel. E pergunta se eu tinha dinheiro guardado. Claro que não. Sou mulher de guardar dinheiro? Já diria Rita Lee. Sou mulher de guardar dinheiro? Gente, não tinha dinheiro guardado. Veio a pandemia, eu fiquei sem tocar. Aí o que eu fiz na pandemia, assim como todo mundo, além de aprender a fazer bolo e pão, eu baixei o TikTok. Todo mundo baixou, eu sei que vocês baixaram o TikTok, com vergonha. Fizeram uma conta fake, sem foto, com outro nome, para ninguém saber que vocês estavam baixando o TikTok, mas vocês baixaram. Baixei o TikTok e, cara, eu tenho muitas observações sobre o TikTok, tá? Muitas. Mas uma coisa que é inegável é que o algoritmo do TikTok é muito inteligente. Muito rapidamente, ele identificou o conteúdo que eu gostava. Né? Eu dei um like lá num vídeo de uma menina gringa que fazia órgãos do corpo como personagens. Tipo o fígado, o estômago, o pâncreas. E falei, caraca, que legal! E se eu fizesse um vídeo assim com o que eu lembro da faculdade? Né? Com alguma curiosidade, essas coisas que eu tinha algumas coisas da faculdade que eu lembrava, que eu sempre largava nas mesas de bar. Quando ficava um silêncio, eu falava, vocês sabiam que o urso não hiberna? Eu lembrava do nada de umas curiosidades e largava na mesa para todo mundo ficar lá discutindo. Inclusive, vocês sabiam que o urso não hiberna? Fica aí a dica para vocês largarem no próximo date. E, que papo horrível, né? Imagina estar no date. A menina sabia que o urso não hiberna. A pessoa levanta e vai embora. Não chega essa menina maluca. Mas, enfim. Tudo isso para contar a história da minha vida, né, gente? Acabou a palestra, a Mariana ainda está contando 2020.
Mas, enfim, baixei o TikTok, gostei muito do TikTok, comecei a fazer uns vídeos sobre isso e muito rapidamente deu certo. Os vídeos começaram a viralizar, as marcas começaram a entrar em contato comigo e eu comecei a me tornar essa criadora de conteúdo, né, influenciadora digital sobre ciência e humor. Então, aqui está a minha apresentação, né? Sou atriz desde 2008, DJ desde 2012, bióloga desde 2013, criadora de conteúdo desde 2020 e eu provavelmente estou esquecendo de alguma coisa, até porque tem palestrante aí no meio que já não está aqui. Né? E depois da vacina eu voltei a tocar. Sou DJ, inclusive, mandem jobs, me chamem para tocar no casamento de vocês. Bom, aqui eu trouxe uma observação que eu gosto muito de dizer, que é... Eu acho que o que me moveu a vida inteira foi a minha vontade maluca de mudar o mundo. Eu era essa criança meio megalomaníaca. Né? Você falava, o que você quer de presente? Eu falava, mudar o mundo. Ao invés de responder, sei lá, uma Barbie. Completamente surtada. Então, eu costumo dizer que, ao longo da minha vida, eu fiz várias coisas que foram comprovando a minha vontade de mudar o mundo. Essa é a minha grande motivação maluca de mudar o mundo. Por exemplo, eu fundei um clube de defensores da natureza com 8 anos. Ah, que bonitinho. Uma ideia horrorosa, na verdade. Qual que era a proposta do Defensores da Natureza? Você se associava ao clube e no recreio da escola, eu juntava todo mundo para juntar lixo do chão do pátio da escola. Que ideia de merda! Quem é que vai querer passar o recreio juntando lixo com 8 anos? Mas eu achava que aquilo era uma ótima ideia. Obviamente, ninguém se inscreveu no meu clube. Eu só ajudei a reforçar o bullying que eu já sofria. Eu só era amiga da bibliotecária, porque eu passava mais tempo na biblioteca do que no resto da escola. Mas eu tinha essa vontade maluca de mudar o mundo, então eu fundei esse clube e pensei, ótima ideia. Depois de adulta, né, tive outra ideia horrorosa, que foi fazer faculdade de biologia. Mentira, gente, biologia é maravilhoso, tá? Eu falo brincando, mas é verdade, a biologia mudou minha vida de verdade, mas a minha motivação para a biologia foi mudar o mundo. Eu não sabia de que forma, eu não sabia se eu ia salvar as florestas, as baleias, se eu ia achar a cura do câncer, mas era a faculdade que eu sabia que de algum jeito eu ia salvar o mundo. Então eu fiz a faculdade de biologia. Depois eu entrei num mestrado em ecologia. Eu pensei, não, ecologia estuda tudo, né? Estuda o mundo, eu vou dar um jeito de salvar o mundo. Eu vou salvar a gente do aquecimento global, vou dar um jeito. Aí eu, obviamente, abandonei o mestrado, porque eu queria o quê? Beber de graça nas festas. Mas daí, em 2020, eu acabei entrando para o mundo da influência digital, onde eu também percebi que talvez fosse uma forma de mudar o mundo. Depois, com o tempo, eu percebi que eu não ia mudar todo mundo, mas talvez o mundo de cada pessoa, né? Várias pessoas me encontram e falam, caraca, você mudou minha vida com aquele vídeo dizendo que pode misturar bebida. E eu falei, isso! Mudei esse mundo aqui, agora ela mistura tudo que é bebida nas festas. E ela se chama de influenciadora responsável, né, gente? Aqui. Eu acabei entrando para esse mundo da influência e foi muito doido, porque logo que eu comecei a me perceber como influenciadora digital, eu comecei a pensar que eu não ia conseguir trabalhar com aquilo. Eu estava fazendo os vídeos, mas eu pensei, eu não vou conseguir me tornar uma blogueira, uma influenciadora digital, porque o que essas pessoas fazem para ganhar dinheiro, eu não faria. Porque elas divulgavam os produtos enganosos, o gel redutor de medida, a gominha para crescer cabelo e mais vários outros produtos. E eu falava, fudeu, né, gente? Eu não vou conseguir ganhar dinheiro, porque o que faz eles ganharem dinheiro são coisas que eu não faria. Mas eu acabei encontrando um nicho dentro da influência digital, que é o da influência responsável. O que eu considero uma influência responsável? A influência responsável é aquela que vai na contramão da influência digital tradicional. Essa onde as pessoas se deslumbram com as possibilidades, né? Logo que a pessoa começa a criar conteúdo e começa a chegar a proposta de parceria, a pessoa fala, vou topar, é de graça, né? De graça tem injeção na testa. Aí tá lá divulgando porcaria para todo mundo porque não questionou aquele procedimento, aquele produto, enfim. Então, a influência responsável ela acaba também questionando os produtos milagrosos. Né? A influência responsável fala, será que isso aqui funciona? Será que isso aqui entrega o que promete? Ou será que eu estou divulgando uma coisa que vai fazer uma pessoa investir dinheiro aqui e fazer faltar dinheiro na hora de pagar a conta no final do mês? Outra coisa que eu considero que a influência responsável faz é que ela desmente informações sensacionalistas. Porque quando a gente fala de internet, a gente não fala só de influenciadores digitais e criadores de conteúdo, mas a gente fala principalmente de mídia, da mídia tradicional que está dentro das redes sociais. E a gente está cansado de ver grandes veículos de comunicação propagando desinformação, propagando mentira, os grandes jornais, porque o que? As matérias são
um clickbait, né? As matérias sensacionalistas, elas querem chamar atenção e querem que as pessoas cliquem lá para gerar grana. Então, a influência responsável, ela também desmente essas informações que querem só chamar atenção para os títulos. E a influência responsável, ela combate a influência irresponsável. Agora sim, voltando diretamente para as influenciadores, né? Para as pessoas que criam conteúdo influenciando alguém e divulgando produtos, a influência responsável, ela combate isso, ela fala, gente, não vão por esse lado, questionem, pensem bem, não invistam dinheiro de vocês em qualquer coisa que vocês vejam na internet. Bom, e aqui eu acredito que seja uma das maiores evidências de que eu consegui mudar um pouquinho o mundo, que é quando eu consegui romper a minha bolha, né, a bolha dos meus seguidores. Aqui a gente tem algumas imagens de veículos de comunicação mais tradicionais que me deram espaço para falar sobre influência responsável, sobre ciência na internet. A gente tem aqui uma matéria do G-Show, um programa da Band que eu participei, uma matéria da Folha de São Paulo, uma capa de revista, que eu sou muito chique. E eu sinto que, nesse momento, eu consegui dar um orgulho para aquela Mari criança que teve aquela ideia terrível de criar um clube de defensores da natureza, sabe? Eu sinto que, nesse momento, tem pessoas que mal acessam redes sociais, mas que acabam me conhecendo através desses veículos e acabam mudando, como eu falei, um pouquinho o mundo delas, não necessariamente o mundo inteiro. Bom, eu acho que falar de educação ia ser impossível se eu não citasse Paulo Freire, né? Então eu trouxe essa frase aqui que eu acho que tem muito a ver com essa minha vontade de mudar o mundo, né? A educação, ela não transforma o mundo, não muda o mundo, mas ela transforma pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E eu acho que isso simplifica bem o que eu gosto de fazer na internet, a divulgação científica e essa vontade que vem comigo desde pequena de mudar o mundo. No fim das contas, tudo era sobre mudar pessoas, mudar o que elas acreditam, mudar a forma como elas se comunicam, né? Ao invés dela chegar, às vezes, ali no grupo de zap da família e compartilhar uma fake news, ela vai chegar na tia e dizer, tia, isso aqui não é verdade, ó, vamos pesquisar melhor. E assim a gente vai, aos poucos, mudando o mundo. Eu acho, né, gente? Eu sou uma otimista patológica. Eu sempre gosto de achar que as pessoas vão, sim, me ajudar a divulgar a verdade e a gente vai conseguir cada vez mais ter conteúdos responsáveis e a internet vai voltar a ser aquele lugar que a gente usava para pesquisar informações, né? Eu faço vários vídeos em que eu falo que lá nos anos 2000, quando começou a surgir a internet, os smartphones, as pessoas pensavam, caraca, né? A informação a um clique, na palma da nossa mão. E agora a gente tem que acordar e dizer, gente, a Terra não é plana. Por favor, parem de propagar isso. Mas eu sou aí uma otimista e acho que aos poucos a informação vai vencer. Bom, e por que eu acredito que a informação tem que estar na internet? Existem várias pessoas, até dentro do mundo científico, que acreditam que não, que a ciência ela tem que ficar lá, dentro dos laboratórios, dentro do mundo acadêmico, que é uma batalha perdida estar na internet. Mas o que acontece? Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, inclusive esse cientista, o Igor, é maravilhoso, se vocês quiserem seguir ele nas redes sociais. Ele trouxe aqui um estudo que analisou 100 vídeos no TikTok sobre TDAH, com média de 2,8 milhões de visualizações cada um. O resultado desse estudo dizia que mais da metade propagavam informações incorretas. O que chamou a atenção, dos poucos vídeos feitos por profissionais da saúde, 27% foram julgados como enganosos. Então, nem o médico, nem o enfermeiro, nem o cientista, né, nem a formação vai garantir que aquela informação esteja correta, né? Aqui tem um estudo, inclusive, se vocês quiserem procurar depois. E é muito interessante a gente pensar isso, por quê? Porque os jovens, hoje em dia, eles já não usam os buscadores que a gente usou. Eles não usam o Google, eles usam o TikTok. Quando eles têm uma dúvida, é lá que eles buscam sobre aquele assunto. E é por isso que eu sempre coloco essa frase. A informação precisa estar online, porque a desinformação já está. Inclusive, está mais do que a verdade. Se mais da metade dos conteúdos estavam incorretos, né? Então, admitir que essa batalha está perdida vai fazer só esse número aumentar cada vez mais e mais pessoas aprenderem da forma errada e propagarem mais desinformação.
Então, aqui esse dado que eu passei para vocês já anteriormente, né? Quase metade da geração Z troca pesquisa no Google por TikTok e Instagram. E eu admito para vocês que eu já busquei lá, porque às vezes é mais fácil assistir um videozinho de 1 minuto e meio do que ler um monte de artigo científico. E eu acho que está tudo certo, mas a gente precisa ter um olhar treinado para desconfiar. Depois eu vou passar para vocês algumas dicas de como a gente pode identificar um conteúdo que talvez não seja tão correto assim, para a gente não acreditar cegamente em tudo que a gente vê na internet. Então, aqui, esse mesmo dado, né, do que o Igor tinha citado ali, a maioria dos vídeos sobre TDAH estão errados. Né? E ali mais alguns dados, 5% foram classificados como enganosos, com falta de evidências científicas, 27% como experiência pessoal, né, aquele clássico do comigo funcionou, né, eu fiz isso aqui, e 21% foram classificados como úteis. É muito pouco, né? 21% é muito pouco. No meio disso tinha o quê? Aqueles vídeos que são quase um teste do BuzzFeed para identificar um TDAH, né? Será que você tem TDAH? Qual o seu personagem favorito de Harry Potter? Como se isso fosse uma forma de diagnóstico, né? Como se não fosse uma coisa que tem que passar por vários profissionais de saúde, que é multidisciplinar, né? Tem que passar por psicólogo, por psiquiatra, por neuro... Enfim, então, muitos desses conteúdos estão errados ou são experiência pessoal e muito poucos deles são, de fato, úteis para quem está procurando solucionar uma dúvida. Mas por que será que isso acontece, né? Por que será que tem tanto conteúdo errado? Por que será que eles são tão virais? E eu acredito muito que é porque a desinformação fala a língua que todos entendem. Os maiores perfis de picaretas da internet falam a língua que a sua avó, que a sua tia e que a sua mãe entendem. Eles falam, tá doendo a coluna, né, minha senhora? Água com sal integral. Água com sal integral vai curar a sua dor. Tá no hype agora, água com sal. Tem que ser sal integral, viu, gente? Pode ser qualquer sal, não. É a hipertensão que lute. 89% dos vídeos foram postados por pessoas sem formação na área da saúde. Desses, quase todos envolvem relatos de experiência pessoal. Mas, independente de quem postou ou da veracidade das informações, a característica mais comum era: todos são altamente compreensíveis. Todo mundo via aquele vídeo e entendia o que aquela pessoa estava falando, ainda que aquilo esteja errado, na grande maioria das vezes. Ele fala a língua que todo mundo entende. Até porque, se a gente for pensar, ciência é chato pra caralho. Ciência é um saco. A ciência ela tem uma linguagem complexa. A ciência ela fala inglês, né? Os artigos científicos estão todos em inglês. A ciência ela é um grande depende. Né? A ciência, quando você vai perguntar para um cientista, o que eu faço para emagrecer? O cientista não vai responder, no seu lanche você coma 2 castanhas. Não, ela não vai te dar uma fórmula mágica, porque isso não existe. Tudo é um grande depende. Depende de quem você é, depende do seu peso, sua altura, depende a sua alimentação, seu exercício físico, seu histórico de doenças familiares. Eu não posso te dar uma solução sem saber quem você é. A ciência vai te responder, depende, isso é um saco. Eu quero uma resposta rápida. A minha mãe quer saber o que faz para dor na coluna. Ela quer receber a água com sal integral. Ela não quer receber, mãe, então a senhora vai ter que ir num reumato, num ortopedista, fazer um raio-x, talvez um outro exame. A gente vai testar uma mudança na dieta e exercício, e se não der, a gente entra com medicação. Ela não quer saber isso. Ela quer a resposta rápida. Ela quer o que faz sentido. Ela quer um atalho. A ciência, então, como eu falei, ela é um grande depende, né? Ela é um grande vamos ver, senta aí, quanto tempo você tem para me ouvir? Eu não tenho como te dizer isso em 1 minuto e meio. Inclusive, esse é um grande desafio da divulgação científica, né? A gente não deixar passar nenhuma informação ou passar uma informação que pode ser entendida da forma errada. A ciência tem uma linguagem complexa e inacessível, até para quem é da área da saúde. Eu tenho muita dificuldade em ler artigo científico que não é da minha área, porque é impossível que eu entenda de todas as áreas. Eu sempre falo que a pessoa que entende de tudo, ela é que nem aquele restaurante que serve churrasco, pizza e sushi. Tudo é ruim. Não tem como ser bom, sabe? A pessoa não tem como ser especialista em tudo, entender de tudo e falar de tudo, né? Esses restaurantes, geralmente, eles perdem muito para o restaurante que é especializado em pizza, especializado em sushi e especializado em churrasco. A ciência é intocável, ela está sempre correta, ela é distante, né? A ciência, ela está lá dentro da academia, criando seus artigos científicos e falando apenas para dentro da academia, falando para alunos, para outros profissionais. Então é óbvio que eu vou dar bola para quem? Para o picareta que está falando da água com sal, e não para o cientista.
Mas não precisa ser assim, né? Eu gosto muito de dizer que, obviamente, eu não fui a pioneira da criação de conteúdo nas redes sociais, mas a gente viu esse grande boom da ciência nos últimos anos, até porque o Reels ele surgiu em 2020 junto com a pandemia, né? Então a gente teve o quê? Vários perfis de criadores de conteúdo sobre ciência aparecendo desde lá, e eu sempre trago algumas dicas de perfis para vocês seguirem. São todos meus amigos, tá, gente? Eu divulgo os amigos. São perfis que falam de ciência de uma forma descomplicada, de uma forma que todos entendem. Eles fazem conteúdo vestido de bigode, de banana, né? Eu trouxe 2 perfis aqui que são de Instagram e 2 de TikTok. As meninas do Nunca Vi um Cientista, inclusive, tem um canal no YouTube muito interessante, onde elas colocam vídeos mais longos para as coisas que não tem como abordar em 1 minuto e meio. A Flavonoide é uma farmacêutica aqui de Brasília, inclusive, ela é maravilhosa e ela também tem um canal no YouTube para conteúdos mais complexos. E esses outros 2 perfis, o Zé Gota, na verdade, é o Zé Gotinha, ele é maravilhoso. Ele não é um cientista, mas ele faz um conteúdo baseado em ciência e geralmente em parceria com o Ministério da Saúde. Ele é incrível, porque ele é carioca, aí a cada 2 palavras é um palavrão, né? Porra é vírgula, cada palavra tem uma porra depois que é uma vírgula. E o Iago, que é um biólogo, professor de biologia, que cria um conteúdo não tão relacionado à saúde, mas relacionado à natureza, animais, mas também é muito interessante, porque a gente também tem muita desinformação dentro dessa área, né, da biologia animal, da botânica, da ecologia. Bom, então, como eu falei para vocês ali, né, que eu ia trazer algumas dicas de como identificar os conteúdos, porque as pessoas devem pensar, muito engraçado, ela veio aqui e indicou os amigos dela, como é que eu vou saber que esse perfil está falando a verdade? Ela não está só indicando os amigos dela ali para eles ganharem dinheiro de monetização? Não, gente, eu trouxe aqui perfis que geralmente, né, porque eu não vou garantir que eles nunca vão falar mentira, mas geralmente criam um conteúdo embasado em ciência e que também são contra todas essas red flags aqui que eu falei para vocês agora. O que seriam red flags? Red flags são bandeiras vermelhas, de cuidado, de alerta, que a gente tem que acender quando a gente vê um conteúdo na internet. E isso para todo conteúdo, tá? Eu quero que vocês desconfiem de tudo, até do meu conteúdo, quando vocês virem eu falando alguma coisa. Mas o que são essas red flags? Se alguém diz que criou seu próprio método, você está lá no perfil de um médico, de um nutricionista, a pessoa fala, com o meu método você vai emagrecer 30 quilos em 1 mês. Red flag. Levanta a bandeirinha vermelha, por quê? Dentro da ciência, ninguém cria o seu próprio método. Para um método ser validado cientificamente, ele tem que passar por muitos estudos, por muitos testes. Aquele estudo vai ter que ser revisado por pares, aquele estudo vai ter que ser validado num congresso, aquele estudo vai ter que passar por mais testes depois e uma revisão sistemática. E quando esse método for validado cientificamente, ele já não é mais único. Ele está publicado para que todo cientista, todo médico, todo profissional da saúde possa acessar, ler, estudar e aplicar esse método na sua clínica, nos seus atendimentos. Então, seu próprio método, geralmente está na bio já. Não sei quantas pessoas, vidas transformadas, não sei quantos alunos transformados com o meu método. Bandeira vermelha. Bom que já está na bio, não precisa nem procurar muito. Já está ali de cara que o cara é um picareta. Outra red flag, sabe algo que ninguém mais sabe. No meu curso, você vai aprender algo que ninguém sabe. Na minha consulta, eu vou te explicar algo que ninguém mais sabe. Novamente, a mesma explicação. Na ciência não existe segredo. Na ciência, para alguma coisa ser validada e fazer sentido, cientificamente falando, ela está publicada com acesso para todo mundo. Se um produto ou tratamento resolve todos os problemas, a água com sal é assim, gente. Água com sal, menina, água com sal, dor de cabeça, dor na coluna, câncer, lipedema, celulite, é bom para o pré-treino, para o pós-treino, para durante o treino. Opa, é bom para coisa demais, gente. Nada é bom para tudo. Não existe uma coisa que sirva para todos os problemas. A gente tem tratamentos e produtos específicos. E é por isso que é tão importante o atendimento individualizado. É por isso que eu tenho que sentar com você, entender o seu caso, o seu histórico, a sua alimentação, para aí sim te passar um tratamento para o seu caso específico. Isso é um clássico até para essas gominhas de crescer cabelo que bombam muito, né? Você está com queda de cabelo, seu cabelo está fraco, a gominha resolve seu problema, não importa qual seja. Sendo que a queda de cabelo, o enfraquecimento de cabelo pode ter milhares de motivos, né? Pode ter milhares de diagnósticos. Pode ser uma questão hormonal, pode ser um pós-Covid, pode ser um estresse, pode ser um burnout,
pode ser uma questão de pele, do couro cabeludo, e daí para essas coisas um multivitamínico não vai resolver. Então todo produto ou tratamento que serve para qualquer tipo de diagnóstico, a gente desconfia. Ou se um produto ou tratamento serve para todo mundo. Por quê? Novamente pelo mesmo motivo que eu falei lá no início, do porquê que é um grande depende. Não existe uma coisa que seja eficaz para quem tem 18 anos, faz atividade física, dorme 8 horas por noite, e para uma senhorinha que tem um monte de problema, que tem hipertensão, que tem problema cardíaco, que não se alimenta direito, que dorme 4 horas por noite. Não existe, né? A gente precisa entender o que cada pessoa tem, de onde essa pessoa veio, qual a história dessa pessoa. Então, o que serve para todo mundo a gente já sabe, né? Que é alimentação saudável, exercício físico e sono de qualidade. E ainda assim existem observações. Porque o saudável para uma pessoa celíaca não é o mesmo saudável para mim, não é o mesmo saudável para vocês, né? O exercício físico não é o mesmo para todo mundo, depende das nossas limitações. Então, para tudo, a gente precisa de um tratamento individualizado. Se um conteúdo cria terrorismo sem explicar. Cara, se tem um conteúdo que eu tenho raiva, é aquele que fala assim: o seu desodorante está te impedindo de emagrecer. Acabou, sobe os créditos, esse é o vídeo. E daí na legenda é: compra o meu curso, que daí eu te explico. Gente, como assim? Como é que tu me larga essa informação? A gente está comendo desodorante? Calma aí. Explica isso daí, cara. Como é que o desodorante está atrapalhando o meu emagrecimento? Né? A garrafinha plástica. Existem vários conteúdos assim, porque eles têm um potencial viral. Todo mundo vai assistir e vai pensar: será que ela falou isso mesmo? Vou ver de novo. Aí o algoritmo entende aquele conteúdo interessante, aquele vídeo viraliza e a pessoa largou um terrorismo sem explicar nada. Red flag. Desconfia. Será verdade? Isso faz algum sentido? Por que ela não me explicou? Por que eu preciso acessar um outro lugar para entender se isso é verdade? Desconfia. Ou simplifica demais um assunto complexo. E esse é um grande desafio da divulgação científica, como eu falei para vocês, porque a gente precisa explicar coisas que são muito complexas num curto espaço de tempo, porque as pessoas não aguentam ver vídeo de mais de 1,5 minutos. Né? O TikTok ele até tenta botar vídeo de 3 minutos, mas ninguém assiste. Só fofoca. Fofoca de 3 minutos, a teoria da Kate Middleton lá, a galera assiste 5 minutos de vídeo. Então a gente tem esse desafio de conseguir explicar a ciência sem simplificar demais. Né? Sem dizer, tem um tipo de conteúdo que também me irrita muito. Eu sou uma pessoa que se irrita muito na internet, gente. Um conteúdo que me irrita muito que é: uma doença, um suplemento. Ou uma doença, um alimento. Como se a gente pudesse curar doenças de todo mundo com um suplemento ou um alimento. Simplificou demais. Uma rota bioquímica, a fisiologia humana, a farmacocinética daquele suplemento, simplificou demais. Bandeira vermelha. Não tem como ela afirmar isso, né? Tem um vídeo de uma nutricionista que tá bombando agora, que ela fala sobre o açúcar. Aí ela fala: Alzheimer é açúcar no cérebro, osteoporose é açúcar nos ossos. Quê? E ela cita um monte de doença relacionada ao açúcar. Gente, como é que você vai simplificar Alzheimer e osteoporose a açúcar? Isso é maluquice. Então, simplificou demais doenças que são complexas, que a gente está estudando há muitos anos. A um alimento, um suplemento, desconfia também. E, bom, aqui eu gostaria de deixar essa frase de uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Juliana Meirelles. Por que é tão indignante, né, estar na internet hoje em dia? Porque a gente tem muita gente que pensa ser expert. Inclusive profissionais da saúde que pensam ser experts em tudo. Que nem o restaurante lá de sushi, churrasco e pizza. Então o que a gente precisa é de menos influenciadores ou criadores de conteúdo que pensam ser experts e mais experts dispostos a influenciar. Por que eu falo isso? Porque as pessoas me perguntam muito: mas Mari, tu acha que todo mundo vai ter que virar TikToker? Será que eu, nutricionista, vou ter que virar criadora de conteúdo? E eu acho que não. Mas eu sou uma grande entusiasta de quem pode, tem tempo, tem disponibilidade e tem vontade que coloque sim o conteúdo que você estudou na internet. Porque como vocês viram, está faltando. Né? Grande parte dos conteúdos que estão na internet estão errados. Então, se existe um profissional... A coitada da fotógrafa está lá para cá porque eu não paro quieta. Desculpa, querida, é o cardio. Vamos lá. Então, a gente precisa muito desses profissionais que estejam dispostos a influenciar, a criar conteúdo embasado em ciência, a criar conteúdo que ele foi estudar, que ele foi atrás de um profissional, que ele leu, que ele entendeu, que ele de fato é um expert, um especialista. Bom,
Eu não sabia que tinha acabado já. Gente, eu vou voltar até nessa frase aqui para, enfim, deixar claro para vocês que eu sou uma grande entusiasta da criação de conteúdo porque ela de fato mudou a minha vida, tá? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. O TikTok mudou a minha vida. Essa frase é muito doida, né? Porque a maioria das pessoas falam que a rede social destruiu a sua vida, mas a rede social salvou a minha vida, né? Eu falo brincando sobre esse ano de 2020, mas ele foi um ano muito difícil para todo mundo. Eu perdi a minha renda, eu perdi pessoas que eu amava, eu perdi minha esperança. Eu não sabia se eu ia voltar a trabalhar, se algum dia eu ia voltar a tocar, o que ia acontecer. E a criação de conteúdo, ela mudou a minha vida em 100%, ela deu um giro, né, de 180 graus. E desde lá eu tenho construído uma comunidade muito bacana dentro da internet, tenho sido muito reconhecida profissionalmente, estou ganhando dinheiro, muito importante dizer isso, tá? A divulgação científica na internet, ela é um mercado que está muito aquecido, então se vocês têm vontade de estar dentro da internet criando conteúdo, eu sou uma grande entusiasta, eu posso ajudar vocês da forma que eu puder, me mandem mensagem, mandem caixinha de pergunta, mandem e-mail para minha agência, a gente vai dar um jeito, a gente vai conversar, eu quero muito que a gente tenha cada vez mais pessoas criando conteúdo responsável dentro da internet, porque como eu falei para vocês, eu sou uma otimista patológica e eu acho que a gente consegue ser maioria. Então aqui agora sim estão minhas redes sociais, para quem quiser me seguir. Eu estou em 5 delas, porque eu sou maluca. Eu crio conteúdo tanto em vídeo quanto em texto no Twitter e no Threads, para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de conteúdos. E vocês podem me encontrar nesses arrobas. Em alguns tem o B depois do nome, em outros não, porque tem uma gringa maldita que tá com o Maricrim. E ela não quer me dar o arroba, mas um dia eu vou ganhar. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou abrir para perguntas agora. Me sigam nas redes sociais. E é isso. Eu não sei. Isso, levanta a mão e alguém leva o mic, é isso? Não rolou. Oi. 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 Mari, grande fã, primeiramente, é do caralho estar aqui. Obrigada. Eu admiro muito pessoas que divulgam a ciência, porque são pessoas que com certeza têm muita insônia, porque a internet está cheia de desinformação e muita coisa, né? Eu tenho 2 perguntas. A primeira é qual pseudociência ou crendice dessa você adoraria que fosse verdade na sua vida? E segundo, eu percebo que quando se fala de pseudociências, é muita, existe uma barreira muito grande da gente começar a falar sobre signos. E isso é uma parada que me pega muito, porque é uma pseudociência, a Terra plana socialmente aceita, e quando você pega uma pessoa falando um monte de coisa, com embasamento mais e solta, porque eu sou libriana, porra, ferra tudo. E eu sinto que a comunidade ela tem uma dificuldade de acessar essas pessoas e dialogar com elas. E eu acho que isso é um assunto que tem que ser falado. Eu não sei se, enfim, como você enxerga essa parte, como que a gente aborda essas pessoas, como que você vê o futuro para, sei lá, trazer mais luz para esse cenário. Perfeito. Eu vou até usar o início da tua pergunta para te responder. Eu gostaria muito de alguma coisa que me fizesse dormir melhor. Eu gostaria muito de uma gominha, de um suplementinho, porque o sono ele tá ligado em tudo na nossa saúde, né? Vários dos problemas que a gente tem de saúde estão relacionados a um sono de péssima qualidade. E às vezes a gente acha que está dormindo bem porque a gente está dormindo por 8 horas, a gente deita na cama e fecha o olho e dorme, mas não é um sono de qualidade, não é um sono restaurador. E eu sou uma pessoa, obviamente, que está sempre sob muito estresse por causa desse mundo da internet, muito ansiosa, dependente de cafeína pra caramba. Então eu gostaria muito de ter uma pílula mágica para que eu pudesse dormir um sono de qualidade. Eu sinto que muitos problemas da minha saúde e da minha vida seriam resolvidos. Sobre a questão do horóscopo, eu vou te responder até dizendo que eu não acredito, mas eu sou a pessoa mais leonina que eu conheço. Porque eu adoro estar em palco, eu adoro aparecer. E assim, bem sinceramente, dentro da criação de conteúdo, eu entendi que eu precisava escolher quais batalhas eu ia lutar. Porque eu não ia conseguir abraçar todas. Eu não ia conseguir lutar todas elas. Então as pessoas perguntam muito, tipo, como você decide qual conteúdo você vai abordar? Eu penso sempre de que forma aquilo pode estar prejudicando as pessoas que estão acreditando naquilo. Então tem várias coisas que eu escolho, tipo, isso aqui não está colocando ninguém em risco, isso aqui não está divulgando um produto que está fazendo as pessoas se endividarem, ou isso não é um tratamento super invasivo e perigoso. Eu acabo optando por deixar as pessoas com seus terraplanismos que talvez não sejam tão terríveis para a humanidade, sabe? Eu sinto que talvez eu vou estar lá criando conteúdo e colocando energia em cima de uma coisa que não vai mudar muito, né? Porque as pessoas que acreditam naquilo vão continuar acreditando. E
não vai trazer nenhuma mudança positiva para as pessoas que estão enxergando aquilo, né? Eu sempre costumo dizer que, a menos que a pessoa esteja em risco de vida, eu não respondo, eu não falo, a menos que a pessoa me pergunte. As pessoas falam, o que você faz quando você vê alguém usando tal coisa? Eu falo, nada. Nada, porque eu já luto batalhas demais, a menos que ela me pergunte, ou a menos que ela esteja abandonando uma quimioterapia para fazer um tratamento de soro lá, eu não me meto. Então, assim, mas eu sou uma grande entusiasta das pessoas que têm essa coragem, né? Que vão lá e falam, não, gente, isso aqui não existe. Eu falo, não, obrigada, eu já sofro hate demais, senão eu vou enlouquecer. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, é isso? Cadê o mic? Aqui. Mari. Oi. Aqui. Parabéns, adorei. Muito obrigada. Eu sou nutricionista. Nem um pouco radical. Nutricionista real. Nutricionista real. Tenho pós em atividade física, tenho pós em saúde pública. Mas sou apaixonada por conteúdo, internet, tecnologia, enfim. História é longa, louca, tipo a sua. Tamo junto. De 2020 até 2024, como é que foi a questão de se manter firme? Houve vontade de desistir de conteúdo? Como é que é a questão de hater? Como é que é a questão de grana, de viver de conteúdo na área de saúde? Eu tenho uma certa produção, mas estou num sabático porque eu precisava respirar. Como que é isso? Porque tem hora que enche o saco, dá vontade de socar a cara das pessoas. Eu penso em desistir todos os dias. Até hoje. Aqui minha assessora tá aqui, não me deixa mentir, que eu mando, eu não vou nunca mais trabalhar com essa marca na minha vida. Aí a marca manda e-mail, eu falo, oi, tudo bom? Claro, tá aqui o orçamento. A gente pode programar para que dia a postagem. Então, assim, é muito doido, porque isso tudo é muito novo. Então, quando eu falo com a minha terapeuta sobre isso, por exemplo, inclusive essa é a minha dica maior para criação de conteúdo, tá? A terapia. Quando eu falo com a minha terapeuta sobre isso, a gente responde que a gente está aprendendo juntas a lidar com isso. Porque não existe uma fórmula, né? É um mercado novo, a gente não sabe como essas coisas vão acontecendo. E a gente foi aos poucos percebendo aonde valia a pena colocar energia, aonde valia a pena ignorar. E também que existem coisas que são parte do processo. Vai fazer parte do processo eu querer me defender de tudo que os haters falam. Comentou uma coisa na minha publicação, eu ia lá e fazia um pronunciamento. Gente, teve esse comentário na minha publicação. Hoje em dia eu penso, por que eu vou gastar minha energia? Por que eu vou me maquiar, ligar uma luz para gravar um story e responder dos milhares de comentários? E é muito doido porque a gente tem essa tendência, assim, a gente recebe um monte de elogio. Aí uma pessoa fala uma coisa negativa, a gente foca em quê? Na maldição daquele comentário negativo. Uma infeliz de uma pessoa, né? Então eu fiz esses tempos um curso muito bacana que falava para focar menos nos haters e mais nos lovers. E eu amei essa expressão, porque na verdade é isso, eu acho, que me mantém em não desistir. Né, saber da galera que me encontra na rua e fala, muito obrigada por esse vídeo, você me fez economizar grana pra caramba, você fez a minha mãe não abandonar um tratamento, né, você me inspira a criar conteúdo também. Então eu foco muito nessa galera, foco muito na resposta positiva. Existem algumas estratégias práticas do tipo silenciar posts que estão muito polêmicos, não ler as DMs. Twitter, gente, Twitter eu tuito, depois de 15 minutos eu silencio. Essa é a minha regra, é regra. 15 minutos tá silenciado que eu não vejo mais nada. As pessoas estão lá morrendo, eu falo, menino, não vi. Estava cozinhando aqui, estavam falando coisa lá, porque se for muito grave, vai chegar até mim. Minha assessora de imprensa vai me ligar e falar, menina, você foi cancelada, viu? Esquece. E daí, geralmente não é. Geralmente é uma coisa que passa muito rápido, que a galera não tem razão em cima do que está falando. As pessoas se sentem muito corajosas na internet, né? Elas falam qualquer coisa porque elas estão escondidas atrás de uma tela. É muito engraçado, porque eu sempre cito a Kay Alves, do Big Brother. Sim, eu vou citar Kay Alves aqui. Ela falou que quando ela saiu do Big Brother, ela percebeu que os haters, eles não existem. Eles não têm rosto. Porque ela saía na rua e todo mundo amava ela. Todo mundo tirava foto, abraçava, admirava ela pra caramba, porque as pessoas só têm coragem de falar coisas ruins sobre ela atrás da tela do celular. Então isso pra mim foi muito doido, tá? Kay Alves mudou minha vida. E daí eu tento focar nisso. A questão da grana. Cara, realmente, como eu falei,
a criação de conteúdo, ela salvou minha vida de verdade. Muito rapidamente, as marcas começaram a entrar em contato para querer que eu divulgasse coisas para elas. Por quê? Justamente porque eu estava construindo uma comunidade e confiava muito na minha indicação. Por fazer um conteúdo que duvida de tudo, que questiona tudo. Eles falam, opa, eu quero que a Mari fale da minha marca. Porque a minha marca eu garanto que funciona e se ela gostar e fizer sentido, ela vai divulgar. Eu recebi a primeira proposta de publicidade depois de 2 vídeos que eu postei. Eu nem sabia cobrar. Eu falei, claro, pode ser R$100. Eu faço um vídeo aqui. Enfim, hoje em dia ela é minha principal fonte de renda e ela é de fato um mercado que está muito aquecido. Eu acho que desde que aconteceu, por exemplo, aquele boom do jogo do tigrinho, né, que várias pessoas, que passou no Fantástico até, e muitas pessoas acenderam esse alerta do que é influência digital, o que a gente está colocando na internet, quais criadores de conteúdo são responsáveis ou não são. Então, como eu falei, eu sou uma otimista patológica, eu acredito que talvez as marcas vão acordar cada vez mais para isso, para não faz sentido essa pessoa divulgar minha marca, porque eu não confio no conteúdo dela. Então, quem está afim de fazer um conteúdo baseado em ciência, ético e coerente, eu tenho certeza que vai dar certo, que seja através de publicidade ou através de visualização, de monetização, porque eu acho que esse é o futuro, sabe? Eu acho que a internet baseada em ciência e a busca dentro da internet, ela vai acontecer cada vez mais, então sou uma grande entusiasta. E que agradeço. Cadê o mic? Aqui. Como é que a gente está de tempo? A gente está de boas? Me cortem, por favor, que eu falo muito. Oi, Mari, tudo Oi, bem? tudo. Prazer conhecer você. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira coisa que eu vou falar, antes que eu esqueça, se você puder ir um pouco para ali para me responder, porque essa luz incomoda um pouco o meu olho. Ah, tá. Perdão. Então, a minha família, ela é muito assim de acreditar em red flags. Então, por exemplo, o meu padrasto, nossa senhora, ele toma própolis verde de manhã, toma vitamina de magnésio. Lá no armário de casa é só vitamina. Ele acredita em tudo que ele vê na internet. Eu já não mexo tanto no celular e eu só tenho o Reels do Instagram. E o TikTok não. E o Twitter, que é terra de ninguém. E aí eu acesso, eu vejo os vídeos e a coisa que aparece pra mim no meu Reels é conteúdo de meme. Adoro meme. Então aparece ali as pessoas que tiram o Celta e colocam Lamborghini no Celta, por exemplo, e aparece o seu conteúdo. Inclusive, foi um baque pra mim. Porque a minha família, ela sempre acredita em red flags, como eu falei. A minha mãe toda vez fala sobre panela de alumínio. Lá em casa é cerâmica, ou então é aquelas panelas que são bem antiaderente, mas Sim, eu não sei qual é Teflon. o material. Teflon. Ótimo. E aí, quando você falou da panela de alumínio, eu falei, opa, calma aí. Eu acreditei minha vida inteira que a panela de alumínio fazia mal à saúde. Aí eu falei, e agora, acredito na minha mãe ou na Mari? Só que, óbvio que acreditei, né? E aí eu mandei, pra minha mãe. E tem muita... Eu olhei o comentário, eu vi a mulher falando, mas ainda bem que biólogo não pode comentar em assunto de saúde. Sim. Aí eu adorei essa resposta. Nossa, adorei essa resposta. Mas, assim, tem gente que é inconveniente mesmo. Então, o seu conteúdo é maravilhoso, adoro. Obrigada. E, assim, a pergunta que eu queria fazer para você é porque, como eles acreditam nisso, como que eu faço? Qual meio, qual método eu uso para fazer eles pararem de acreditar tanto? Porque meu padrasto, só, como eu falei, só aparece isso no meu Reels. Aí ele me manda Reels todo dia, quando eu abro é assim, você que tem, porque eu tenho problema nas pernas, meus ossos doem bastante. Água Você com que... sal. Exatamente, é isso que ele me manda. Ele fala, você que tem ferritina baixa, tome água com sal, sei lá. Deus. E aí aparece, ele manda direto. Aí eu toda vez que ele me manda, eu não gosto desse tipo de vídeo. Eu filtro, porque eu odeio esse tipo de vídeo. Como que eu faço para convencer eles? Cara, é bem complicado, porque eu acho que o meu conteúdo, ele comunica muito para uma galera jovem, né? Eu acho que acontece exatamente o que aconteceu com aquela nutricionista. Tipo, olha essa menina jovem, vestida de alumínio e de bigode, bióloga, querendo falar de saúde. Apesar de, eu ter comentado lá que, segundo a lei federal, biólogos são profissionais de saúde. E ainda assim ela continuou, me desafiando. Inclusive, ela só acreditou quando veio uma médica e respondeu e falou que ela estava errada. Então, eu diria que tu já está fazendo certo de dizer para ele que não gosta desse tipo de conteúdo tão simples, tão direto, Talvez explicar para ele que isso é uma coisa muito complexa e que esse tipo de conteúdo que simplifica tudo não tem como estar certo. Mas uma estratégia mais prática é a gente procurar pessoas que tenham a idade deles, tipo Drauzio Varela. Vídeo do Drauzio Varela é batata, gente. Não tem uma mãe e um pai que não acredita. Eu sempre falo para as pessoas que
tenham, sei lá, pais, médicos ou nutricionistas que sejam pessoas de mais idade, que convençam eles a estar na internet, porque eles comunicam para uma galera que talvez eu não consiga atingir. Então, eu sempre dou uma buscada num conteúdo assim, a pessoa, o que eu faço que a minha mãe não acredita? Eu, vídeo do Drauzio Varela. Toma, aqui, assiste. E agora ele está super conectado, ele está fazendo Reels, TikTok, todo dia ele posta alguma coisa. Então, eu diria isso, que a gente... Eu vou até pensar sobre isso, de começar a colocar como sugestão aqui nos slides, colocar os criadores de conteúdo de um pouco mais de idade, que talvez comuniquem para um público diferente do meu. Mas eu acho que é isso, eu acho que é o diálogo até onde é possível para você, né, de apresentar os riscos, de talvez assistir o vídeo, mas ao invés de mandar o meu vídeo, você dá a sua interpretação sobre aquilo para explicar para ele de uma forma que ele vai entender melhor. E que a gente busque também esses profissionais que talvez passem um pouco mais de credibilidade por conversar mais na língua deles, sabe? Obrigada. 10 minutos. Eu não estou olhando pergunta do lado de cá, né? Eu estou sendo meio justa com eles. Tem? Tem! Tem pergunta desse lado? Temos. Tá funcionando? Tá? Não bombou. Foi. Agora Tô foi? te ouvindo. Tá. Oi, Mari. Oi. Primeiro, muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu vi você surgindo em 2020 por causa da Ana e da Laura. E eu espero que você vá nos 3 elementos um dia, tá? Então, a minha pergunta ela é muito relacionada, por exemplo, quando você fala que é uma entusiasta, e eu sei que todos vocês são entusiastas de mais pessoas nas redes, mais pessoas novas para fazer o trabalho que vocês fazem, etc. Só que, ao mesmo tempo, para a gente que não está no mercado e tem muita vontade de fazer essas coisas, parece que não é tão fácil assim conquistar esse espaço. Claro. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, assim, da sua visão de lá de dentro. Sim. Eu acho que deve ser bastante desanimador a gente comparar números, por exemplo, né? É muito difícil entrar no perfil da Virgínia e vê-la lá com seus milhões de seguidores e eu aqui durante 4 anos para bater 1 milhãozinho, né? Mas, cara, eu diria para a gente pensar de uma forma mais lógica, né? Que talvez a gente não precise impactar milhares de pessoas e sim as pessoas certas. Assim como eu falei, quando eu comecei a fazer conteúdo, as minhas primeiras publicidades eu não tinha nem 5 mil seguidores, né? Eu conseguia atingir pessoas, as pessoas certas e as marcas certas, e eu sinto que existe uma tendência das marcas de olharem com um pouco mais de carinho para a criação de conteúdo responsável, mas principalmente porque hoje em dia a gente consegue ver a criação de conteúdo até independente das marcas, né? O TikTok ele é monetizável, o Facebook é monetizável, o Instagram também vai ser, e eu acho que a forma prática da gente ver isso acontecer é que eu acredito que a gente pensa muito antes de começar, né? A gente fica pensando que talvez isso não vale a pena, que eu preciso ter o conteúdo perfeito, eu não tenho equipamento, eu não tenho a luz, eu não tenho o roteiro, mas eu acho que o que me fez continuar foi o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz de qualquer jeito... Gente, sério, meu primeiro vídeo é horroroso, tá? Um dia eu vou compartilhar para vocês verem. O primeiro vídeo que eu fiz foi o que me motivou a continuar fazendo. Porque eu vi bons números, eu vi as pessoas comentando, nem todos foram virais, mas todos eles tiveram um impacto interessante. Então... Eu gosto muito da ideia da gente pensar com responsabilidade no que a gente vai colocar, mas a gente não esperar o momento perfeito para isso, né? Para a gente testar, colocar para o ar, receber a resposta, não ter medo de errar também. Eu acho super válido a pessoa que erra num conteúdo e depois corrige ele, eu acho que não existe nenhum problema com isso. O problema é quem não admite que está errado. Então... muito provavelmente, quando tu começar a fazer, tu vai ser tomado por um entusiasmo, uma vontade de fazer mais, porque tu vai ter visto que aquilo deu um resultado bacana e tu vai se sentir inspirado. Eu tenho até saudade, eu falei na minha terapia isso essa semana, eu tenho uma saudade de quando eu tinha menos medo de postar as coisas na internet. Porque hoje em dia, com 1 milhão de seguidores, eu fico com muito medo de falar as coisas, e quando eu era pequenininha, eu pensava, não, eu vou colocar aqui, né? Ninguém vai ver. Então, existe essa saudade, assim, desse tempo em que parecia que as coisas eram mais simples, eram mais fáceis. Então, eu diria para as pessoas se abraçarem nessa ideia de, logo que eu postar esse meu primeiro vídeo, eu vou me sentir aliviado por ter colocado para fora, por ter colocado para a rua, eu vou me sentir orgulhoso por ter colocado isso, e a resposta provavelmente vai me dar vontade de fazer mais, ou porque eu não atingi o que eu precisava, ou porque eu atingi e quero mais disso, sabe? Então, eu acho que a minha dica seria essa, que a gente pense com responsabilidade no que colocar, não coloque qualquer coisa para a rua, mas que a gente tenha menos medo de errar, e não espere o momento perfeito para isso. É isso? Obrigada. Cadê a plaquinha do meu tempo? Tô perdida. Tá de boas? Tá.
Oi, Mari. Oi. Nossa, prazer imenso te ver aqui. Obrigada. Eu sou professora de língua portuguesa da rede pública e sempre que eu posso, eu tento aliar esse conteúdo para os meus alunos. Queria te pedir, antes da minha pergunta, para você não parar. Não eu já vou. apliquei seus conhecimentos com a minha nutricionista, inclusive. Que legal. Foi interessantíssimo. E eu quero manter meu xixi barato, inclusive. Um ponto importante que você falou dessa questão dos haters e tal, dessa repercussão, eu queria saber se alguma marca, em algum momento, já teve alguma atitude relacionada a você, porque você já falou Super Coffee, das gominhas, e você está nos eventos, Lollapalooza e tudo mais. Então, já aconteceu alguma saia justa, alguma coisa relacionada? Não, nenhuma marca nunca... Até porque eu cuido muito para não falar as marcas, né? Até porque isso seria passível de processo. Eu falo gominha para aquecer cabelo, eu falo do Super Café, eu falo sempre com algum jeito que eu não use exatamente aquela marca. A única vez que eu falei de Gummy Hair foi quando eles foram processados por propaganda enganosa, e daí isso eu tinha lá como colocar as provas, né? E o que eu sempre tento fazer no meu conteúdo é não atacar nem as pessoas que estão divulgando aquilo, nem a marca em si, mas sim o conteúdo e a proposta daquilo. E eu também presto muita atenção em não dizer que uma coisa não funciona, mas sim de trazer o questionamento para que as pessoas pensem se faz sentido aquilo, né? Que ela prometa todas essas coisas e entregue pouco ou quase nada daquelas promessas. Então, nunca aconteceu. Já aconteceu, às vezes, de fãs de alguma blogueira que divulga alguma coisa se sentirem ofendidos, mesmo sem eu falar nome nenhum, ou seja, servir o chapéu, e daí irem lá comentar, mas com marcas nunca aconteceu, e é por isso, inclusive, que eu não faço um tipo de conteúdo que é bem comum na internet, que é o react, que a gente divide a tela, coloca um conteúdo que a pessoa fez e reage a ele, porque eu não quero atrelar o ódio a nenhuma pessoa, eu não quero que as pessoas vão lá e falem daquele profissional, e xinguem ele, acabem com a vida dele, eu quero atacar o conteúdo que aquela pessoa está criando, então eu pego aquele conteúdo, analiso e faço um vídeo explicando para as pessoas porque aquilo não faz sentido. E eu daria essa dica para todo mundo, viu? Porque a gente não pode usar a imagem de outra pessoa. Em teoria, isso é passível de processo. Quando a gente fala nome, imagem, ou quando a gente faz alguma afirmação sobre uma marca ou uma pessoa, eles podem processar a gente por calúnia e difamação. Então, essa é uma dica valiosa para todo mundo que quer criar conteúdo atacando de alguma forma essas pseudociências e picaretagens. Obrigada. Temos 5 minutos. Temos 2 dúvidas, será? Oi, Mari, tudo bem? Oi. Eu descobri TDAH tem 2 anos e meio. Por um vídeo do TikTok? Não, eu não sabia o que era TDAH, para mim era só falta de atenção, e eu sou sagitariana. Então, eu sou sagitariana, é claro que não é TDAH. Não é, se fosse aquariana até podia ser, né? Sagitariana Peixes. é bagunçada, sei lá, não é TDAH. E aí, quando eu descobri o TDAH, dá vergonha de falar, porque... Primeiro, a gente não é considerado nada, tipo, TEA, é PCD, a gente não é nada. Então, cala a boca e não conta para ninguém. E as redes sociais, no geral, deixam parecendo que é só, é uma perninha balançando, é que eu vou esquecer onde eu coloquei a chave. Tipo, caralho, antes fosse só isso. Mas, isso foi só um comentário. Aproveitando para fazer a pergunta, você conhece linguagem simples? Porque quando você começou a falar, você foi falando que a ciência tem uma linguagem super complicada, eu vejo isso como um dos maiores problemas, e a linguagem simples vem para isso, tanto no juridiquês quanto em tudo, a linguagem simples vem para simplificar. E aí, eu sendo uma tia chata, no final da sua apresentação, você falou que tem gente que simplifica demais. Eu queria te pedir, porque nós da linguagem simples, a gente tem uma frase que é simplificar não é empobrecer. Eu queria só te pedir para dar uma olhadinha, se pode mudar o simplificar por empobrecer, porque é diferente. Faz muito sentido. É diferente. Claro. Muito obrigada e desculpa. Não, jura. Eu até ia falar que tem várias doenças psicológicas e psiquiátricas que viraram esse negócio do parece que todo mundo tem, né? Eu tenho muita agonia quando a pessoa fala, meu toque. Menina, você não tem toque, você só é fresca, sabe? Toque é um negócio que a pessoa não consegue dormir porque ela volta para ver se fechou a porta 20 vezes, sabe? Então, mas faz muito sentido isso que você falou, porque é o que eu falei, né? O nosso grande desafio é que a gente passe uma linguagem simples que não deixe faltar nada, que não empobreça o conteúdo. Então, te agradeço, muito obrigada, faz muito sentido. Temos encerrado. Gente, é uma coisa que eu sempre faço depois das minhas palestras, eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Então, vocês entrem lá e mandem as perguntas de vocês, que quando eu estiver no aeroporto hoje, eu dou um jeito de responder. Muito obrigada mais uma vez, me mandem as perguntas por lá, espero que vocês tenham gostado.